A Iniciativa Democrática Nacional apoia a candidatura de Joana Amaral Dias à presidência da República. A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional do partido, que está plenamente confiante que Joana Amaral Dias vai aceitar o convite. A psicóloga clínica é lançada para a Corrida a Belém em 2026, depois de um resultado histórico nas últimas europeias. Foi cabeça de lista pelo ADN, ficou à frente do PAN e próxima da eleição. É justamente a psicóloga clínica, Joana Amaral Dias, que é a nossa convidada aqui no Now Todas as Noites. Joana, boa noite, bem-vinda ao Now. Obrigada, Mário. O ADN apoia uma sua candidatura. A questão do momento é: aceita o apoio e vai avançar? Mário, em primeiro lugar, convém sublinhar que é um convite que muito me honra da parte do ADN. Penso que também é fruto do trabalho que desenvolvemos justamente nas europeias e que me deu muito prazer e que realmente foi importante. Mas este convite para a corrida presidencial 2026 é um convite muito sério. O lugar de Presidente da República, de chefe de Estado, de Comandante Supremo das Forças Armadas, é um lugar particular e as candidaturas devem ter todas a grávidas e a seriedade, todas as candidaturas, para honrar justamente essa corrida. Portanto, foi há 2, 3 dias que recebi este convite, estou a refletir, estou a sopesar todas as circunstâncias, há aqui grandes responsabilidades, desde financeiras até familiares. Também tenho que falar com o meu marido, tenho 2 filhos, tenho um filho grande, tenho 3 filhos, tenho um filho já crescido, mas tenho 2 filhos ainda pequenos, que precisam de muita atenção e de muita mãe. Enfim, tudo isso faz parte do processo de reflexão em que me encontro neste momento. Essas são as suas condições pessoais. Eu vou-lhe fazer uma outra pergunta, que não é uma forma de repetir a primeira, mas se calhar até é. O que é a pode levar a avançar? Olha, pode-me levar a avançar, em primeiro lugar, de facto, eu não me rever nem no Presidente da República anterior, nem nos candidatos que já desceram à arena política. Desde logo, eu rejeito liminarmente estes presidentes despesistas e perdulários. Nós estamos a falar de um Presidente da República que aprovou, de novo, um orçamento que tem 13 mil milhões de despesa oculta, um verdadeiro saco azul, que é uma despesa que não tem qualquer escrutínio, chamam-se despesas excepcionais, mas na verdade tem um orçamento maior que a justiça, um orçamento maior do que a saúde e na verdade servem para dar dinheiro às empresas dos amigos. Eu acho que um Presidente da República não pode fazer isso, tem que vetar liminarmente esse orçamento. E também acho que um Presidente da República não pode ser despesista e perdulário ao ponto de ter uma Casa Civil que é 8 vezes mais cara ao contribuinte português do que a Casa Real Espanhola, Mário, ao contribuinte espanhol. Portanto, o despesismo presidencial de Belém eu recuso liminarmente. E também com grande espanto meu e perplexidade que eu vejo que pululam tantos candidatos presidenciais, é um verdadeiro viveiro, mas os temas centrais não estão lá. Quais é que são os temas centrais? Olha, estes que eu estava a referir, da questão dos gastos, mas olha, por exemplo, a questão da natalidade dos portugueses e da mortalidade excessiva, onde Portugal é campeão, recordista de mortalidade excessiva, e esta baixíssima natalidade aliada a isso faz com que nós tenhamos que perguntar: qualquer dia não há portugueses. Qualquer dia não há portugueses. E, portanto, se um Presidente da República não põe no topo da sua agenda a questão demográfica, bom, penso, não sei o que é que estará um Presidente da República a fazer. Mas também, se calhar, não haverá portugueses por outras vias, porque não há portugueses por esta via demográfica, mas também pela via de nós estarmos a abdicar fatias de leão e progressivamente maiores da nossa soberania. Portugal, neste momento, é governado não por portugueses, mas por instituições não eleitas, Mário. Pelo Banco Central Europeu, pela OMS, pela Comissão Europeia, pela NATO. Instituições não eleitas que nem eu, nem o Mário, nem nenhum espectador que nos está a ver neste momento escolheu. Ora, um chefe de Estado da República Portuguesa não pode permitir isso. E, portanto, tem que devolver a soberania aos portugueses, mas também a soberania popular. Olha, por exemplo, através de instrumentos como o referendo, por aí fora. Claramente ainda não é candidata, mas parece que já tem um programa e tem também sido crítica, não só do Presidente cessante, mas também de pelo menos 2 das candidaturas, ou pré-candidaturas, proto-candidaturas que já aparecem no horizonte, como a de Gouveia Melo e de Mário Centeno. O que é que acha que falta a estas candidaturas?
Mário, eu acho que Gouveia Melo e Mário Centeno representam justamente o pior destes tempos. Gouveia Melo é uma candidatura belicista, militarista, que simboliza esta... Apenas por ser oficial das Forças Armadas? Não, porque ele diz que vai até ao último soldado. Deu numerosas entrevistas a dizer que até ao último soldado estaria disposto a ir para a guerra. Nós sabemos sempre que não são os filhos das elites que voltam para casa fechados em caixões e com os corpos gelados. São sempre os filhos do povo. Mas Gouveia Melo tem dito isto, que não há problema nenhum até ao último português. Portanto, representa Gouveia Melo, que fez da sua farda, instrumentalizou a farda até à última, o que mostra que não tem pinga de ética e que não pode, por isso, ocupar o lugar do Palácio de Belém. Mas, para além disso, representa, de facto, este belicismo. E, por outro lado, Mário Centeno, que instrumentalizou também à última e continua a fazê-lo, também sem pinga de ética, o lugar do Banco de Portugal. Aliás, passou diretamente, como sabemos, do governo de regulado a regulador e agora, no lugar de regulador, critica o regulado. Enfim, eu acho que isto é completamente promíscuo e representa o pior também dos nossos tempos, porque é o empobrecimento geral das populações, posto que, de facto, nesta época de grandes desigualdades sociais em que nós encontramos, globais, onde as riquezas são detidas por um punhado de gente, mas quando eu digo um punhado de gente, não é uma metáfora, é literalmente meia dúzia de famílias e meia dúzia de empresas que têm as riquezas do mundo, gerando iniquidades completamente perversas. E, portanto, para mim, estas duas candidaturas provavelmente vão avançar, também estão em época de reflexão, mas vão avançar, encarnam, de facto, o pior neste momento desta fase do século XXI. E Gouveia Melo, que foi o rosto de sucesso de uma campanha de vacinação que para si fez parte de uma série de medidas que atacaram de forma inédita e severa, são palavras suas, os direitos, liberdades e garantias, seria um adversário com o qual gostaria particularmente de se confrontar? Eu gostaria, Mário, até porque o Presidente da República tem o dever de cumprir e fazer cumprir a Constituição, rigorosamente. E se houve coisa que foi absolutamente espezinhada e violada durante 20, 21, 22 e até 23, e continua, de certa forma, mas nessa altura foi de modo absolutamente grosseiro, foi a Constituição da República Portuguesa. E, portanto, os nossos direitos, liberdades e garantias, muitos deles foram ameaçados, abriram-se perigosos precedentes, que, aliás, vamos ver se essas exceções não vão ser normalizadas de certa forma e que qualquer candidato à presidência da República tem que ser confrontado com elas. Gouveia Melo, inclusivamente, que se vangloria de ter levado a cabo uma operação extremamente difícil. Na verdade, era uma operação logística com a comunicação social a levá-lo ao colo e de baixa complexidade. Eu acho que qualquer empresa logística de distribuição teria feito o mesmo, mas vangloria-se destabilizando outra vez a Marinha, porque diz que não era qualquer militar. Eu penso que o faria. Eu penso que isto é de uma soberba e de uma altivez que também não é próprio de um presidente, nem de quem veste a alvafarda, nem de quem se pretende ocupar o lugar de Belém. Joana, para terminarmos e deixando eu depois ir à sua reflexão, a Joana Amaral Dias é alguém que os portugueses veem surgir na política, no início deste século, pela mão do Bloco de Esquerda, no qual vem a militar e que, mais recentemente, foi candidato às europeias pelo ADN, que é um partido sobre o qual não existem suspeitas de ser um partido de esquerda. Quer explicar sumariamente este seu itinerário pessoal? Mário, é muito simples. Os mesmos valores que eu defendi no princípio do milénio, do século, que sou patriota, sou pela paz, sou pela liberdade de expressão, não gosto das proibições, ainda sou herdeira do slogan dos meus pais, do é proibido proibir. Por aí fora, todo esse conjunto anti-globalização desenfreada que me valeu, por exemplo, problemas com a polícia, com o saudoso Miguel Portas a atravessar a fronteira. Eu lutei contra a guerra no Iraque em 2003, estive na primeira linha das manifestações, valeu-me também problemas com a polícia à porta de Durão Barroso. Esses mesmos valores são exatamente os mesmos que eu defendo neste momento. Mais a economia de mercado. São exatamente os mesmos. Os mesmos, mas, Mário, mais a economia de mercado. O eixo mudou. Quem defende agora a liberdade de expressão, quem defende agora o não à guerra, quem defende agora esses valores patrióticos, etc., já não é o Bloco de Esquerda, claramente. Bem antes, pelo contrário. E, portanto, o eixo alterou-se, eu mantenho-me exatamente na mesma a defender os mesmos valores e em paz com a minha consciência. Joana, muito obrigado, boa noite, boa reflexão e já agora boas festas. Muito obrigada, igualmente. Um Feliz Natal.